Boa noite a todos e a todas. Gostaria de dizer, em nome do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, de cuja diretoria eu faço parte, que é uma satisfação muito grande, e além de uma satisfação, uma honra também muito grande, receber vocês, médicos, aqui nesta casa, para o lançamento da chapa Minas Vida CFI. Por que eu digo que é um prazer recebê-los aqui? Pela seguinte razão: durante a pandemia, apenas para citar um exemplo mais recente da nossa história, da nossa, digamos, triste história, né, os jornalistas e os médicos, uma parcela considerável dos médicos, eles perfilaram na mesma trincheira. E qual foi essa trincheira? A trincheira do combate ao negacionismo, a trincheira do combate à não vacinação, né? E a gente sabe que muitos médicos foram favoráveis à não vacinação, contestaram a vacinação, contestaram as medidas de isolamento social. Então, durante a pandemia, houve uma junção perfeita dos interesses de uma boa parte, eu diria até que talvez a maior parte dos médicos e da imprensa de uma forma geral, que resultou na que eu considero ser a maior operação da imprensa brasileira em toda a sua história, que foi a cobertura da Covid-19. Então, quando eu propus ao INAI, na função de assessor de comunicação da campanha, que ela fosse feita aqui, que o lançamento fosse feito aqui, eu propus muito pensando no caráter simbólico do lançamento ser aqui, né? Do lançamento ser aqui como uma continuidade da luta contra o negacionismo, da defesa da ciência, da defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde, do acesso da população a um serviço de saúde digno e da defesa também do trabalho, da boa qualidade do trabalho médico. Então, em nome do Sindicato dos Jornalistas e da Casa dos Jornalistas, que as duas casas ocupam esse mesmo espaço, eu faço essa saudação a vocês e reforço o que eu disse logo no início, que além do prazer, é uma honra recebê-los aqui para esse fato tão significativo e tão importante. Boa noite a todos e todas. É uma honra estar aqui. Agradecer ao Marcelo, né, por ter organizado esse tipo de espaço para nós. Agradecer também a presença de todos vocês, a presença do Jacques, do Carlos, do Estevam, que esteve aqui, né, do Comitê de Enfrentamento da Pandemia de Covid. E dizer também, agradecendo de ser o Carlos e agora o Lor, que eles, né, propuseram para nós, no lançamento, lançar o livro deles aqui, que está à venda ali. A venda dos livros vai ser... Uma parte vai ser para a campanha, que a campanha tem um custo. Então, quem quiser comprar, tem um Pix ali, só depois ali passar e comprar, que vai ser muito bom para nós, né? E também não posso deixar de fazer uma saudação especial para minha colega Karine, né, que e ela aceitou, assim, quase de pronto o convite para participar da chapa. E foi assim, uma alegria muito grande, né? Parecia que a gente já se conhece há muito tempo, né, Karine? Assim, a gente voltou tem uns 2 meses atrás, aqui em Belo Horizonte, e começamos a conversar virtualmente, né? Ela propôs de uma forma muito intensa, né? Muito ousada e cheia de coragem participar da chapa. Então, assim, está sendo muito bom, né? Estar trabalhando com você. E essa chapa, na verdade, ela começa em 2016, né? A ideia da chapa começa em 2016, quando a gente começa, onde o mal começa a aparecer, aquele grande mal, que foi o golpe, impeachment da Dilma, veio aquela emenda constitucional, a PEC do fim do mundo, que era a emenda constitucional 95, e veio também, né, as ameaças, né, à nossa frágil democracia. Interessante também falar que a Marisa está aqui na frente, ela é professora da Escola de Direito, ela ajudou a criar a BJD, que teve um papel importante naquela época do impeachment, golpe, né, quando o Temer assume, criando a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia,
E eu lembro que eu, a Vera, o Guedes, a Vera não está aqui, ela está viajando, mas um grupo de colegas começaram a pensar uma forma de resistência ao que estava para vir. Né? Então isso começa em 2016. 2017 a gente funda, né, a gente já cria a BMD na seção Minas Gerais, com a ajuda da Marisa, ajuda legal, e depois parte para a Nacional. A Nacional foi criada em 2020, eu acho, né, a sede é no Ceará, e eu acho que isso foi um pouco, lembrando de, se me permitir, né, a história da renovação médica na década dos anos 80. Que a categoria médica naquela época tem um papel muito importante na Constituição Federal, na criação do SUS, na Lei 8080 que criou o SUS. A gente se espelhou nos companheiros daquela época para poder refazer esse movimento. Né? E esse movimento vem dessa necessidade da gente enfrentar o que estava por vir. Né? Assim, a emenda constitucional 95, que virou depois a emenda constitucional 95, vocês se lembram, ela agora foi revogada, que congelava os gastos de educação e saúde por 30 anos, né? Que era o fim do SUS. Então a gente começou a fazer essa campanha e claro que a gente começa já a perceber a movimentação do CFM. Como se não bastasse, né? Já estava ruim, né? Que a questão do governo Temer, veio a eleição de 2018, com a Haddad e o outro lá, e a gente perde, aí vem a pandemia, né, e pronto, agora o caldo se torna, vamos dizer assim, né, a gente vê a situação brasileira, assim, o país foi o pior país para se viver na época da Covid, né, nós tivemos 700 mil mortes, mais de 700 mil mortes, continuam morrendo infelizmente, e mais de 300 mil mortes poderiam ser evitadas se o governo tomasse medidas adequadas. E aqui, volto, né, abrindo outro parênteses aqui, eu cito, né, o Comitê de Belo Horizonte, na qual eu, o Carlos, Estevam, o André e o Jackson, que está por ali, o Jackson está ali, né? Eu lembro direitinho, no dia 19 de março de 2020, recebo um telefonema da Secretaria de Saúde, convocando para a reunião, a gente monta um comitê, e Belo Horizonte se destaca positivamente, porque é uma das poucas cidades, não foi a única, que seguiu as melhores evidências científicas, e Belo Horizonte foi um modelo, né? Um destaque positivo no enfrentamento da Covid, e aí a coisa começa a ficar assim, vergonha alheia, né, do CFM, assim, começa a ter uma adesão, né, cega, né, ao governo da época. Ele começa a questionar a máscara, começa a questionar que é uma gripinha. O próprio CFM, ele tem uma portaria número 10, acho que número 10 de 2020, se não me engano, que cria, né, autoriza ou chancela o kit Covid, né? Eu lembro também de uma época, logo na sequência, se foi em 2020 ou 2021, o presidente, na Assembleia lá da ONU, ele falando que o Brasil estava enfrentando a Covid de forma muito revolucionária, que distribuía o kit Covid, e ele não falava o kit Covid, mas falava daquela cloroquina, que era chancelada pelo CFM. Então, assim, nesse momento, a gente faz uma manifestação grande, que hoje tem 3 anos, exatamente 3 anos, a gente fez uma manifestação gigantesca aqui em Belo Horizonte contra as medidas da pandemia, e nós, né, da Associação Brasileira de Médicos e Médicos da Democracia, tinha um bandeirão, né, que estava, esse CFM não nos representa, né, e continua não nos representando. Eu acho, como eu falei para vocês, assim, quase que é um absurdo o que está acontecendo e continua, né, mantendo. A gente vê agora a questão da PL do estuprador, com apoio, né, de alguns membros do CFM. Então, é uma coisa que é inominável, né? A gente não dá para aceitar. E lá, aí em 2020, a gente começa a reunir, né, a BND e outros setores da sociedade, da categoria médica, começando a planejar para poder, né, enfrentar essa eleição que vai ser agora o dia 6 e 7 de agosto. Só para quem às vezes algumas pessoas não sabem, a eleição do CFM é senatorial, ela é meio majoritária. Elege um por estado mais o suplente, são 26 mais um do Distrito Federal, 27, mais um indicado da AMB, Associação Médica Brasileira. Então já temos hoje no Brasil, no Brasil todo, 15 chapas homologadas, né, de oposição ao CFM atual. Eu acho que é um alento muito grande, espero que todas as 15 chapas sejam eleitas. Se a gente chegar lá com um número grande de delegados titulares, a gente pode impor ou compor
com uma diretoria mais progressista, mais voltada para a saúde pública, mais voltada para o próprio médico. Acho que o CFM ele virou meio que as costas do trabalho médico, né? A gente vê a precarização, e claro, isso, né, a gente tem, um dos nossos grandes, né, objetivos e pauta, vamos dizer assim, né, programa, é a defesa incondicional do SUS da saúde pública e também contra a pejotização, uberização da categoria dos médicos, né? Você vê assim, um contrato de trabalho muito ruim, tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar também, né? A gente viu que o CFM se afastou daqueles órgãos que são dos conselhos de saúde, né? Do Conselho Nacional de Saúde, o CFM não vai. O próprio Conselho Nacional de Residência Médica ficou um tempão sem ir, né? Abandonou a ANS, que a ANS é a Agência Nacional de Saúde, que controla a saúde suplementar. Então, nós temos cadeira, nós temos espaço lá para poder discutir com os nossos né, com os gestores, né, dessas agências. O CFM simplesmente virou as costas para isso, né? Então, de um modo geral, a gente está, né, essa chapa, né, Karine, é para dizer que o CFM não nos representa. Eu acho que é uma eleição que vai estar envolvendo a sociedade civil. Interessante, eu acho que a sociedade civil tem se engajado também, porque claro, a sociedade civil ela sentiu na pele, né? Eu lembro na época da pandemia, né, Carlos, assim, o absurdo que foi a gente ter que explicar que vacina é bom, que vacina não sei o quê, que o cloroquina não funciona, que acho que aquele estudo que você mostrou, acho que 70 mil pessoas morreram por conta de efeito colateral da cloroquina na Europa, né? Então, assim, diante dessa absurdo todo, a gente, como eu falei, já terminando, caminhando do fim da minha fala aqui, a gente vem reunindo, vem tentando construir uma chapa e, por fim, né, eu estou aqui, né, é uma grande honra e, assim, é uma grande responsabilidade, porque é isso, a minha chapa, eu e a Karine aqui, nós estamos aqui, é uma chapa coletiva, né? Eu acho que a gente representa uma grande parcela da categoria médica e uma grande parcela da sociedade civil também, né? Então, a gente vai tentar resgatar, nós vamos ter o diálogo com as entidades, coisa que o CFM fez pouco, com a ANB, né? Especialmente com as sociedades especialistas, né? É muito importante isso, com a FMB, que é a Federação de Médicos do Brasil, e a FENAM, que é uma outra federação também nacional de médicos do Brasil, e, claro, ocupar aqueles espaços do governo federal e, mais importante, né, o CFM independente. Nós não estamos dependentes de governo e, né, de partidos políticos, né, deixar de ser linha auxiliar, né, como a gente tem visto aí, né, de forma muito triste, né, apoiando aquelas pautas, né, no Senado Federal. Eu citei aqui a PL do aborto, vai ter a PL do trabalho infantil, daqui a pouco vai ter a PL da maioridade penal, né? Então, assim, eu acho que é um caminho para a gente fazer frente. Nós temos que ocupar esse espaço. Eu acho que o erro da nossa categoria, da parte, né, mais progressista, humanista, nem falam de esquerda, né? Muitos colegas, eles têm uma postura humanista para o SUS, às vezes são do centro, mas assim, que estão indignados com essa postura que é assim, vergonha alheia, né? Então, já terminando aqui, mais uma vez agradecer a presença de todos e todas. Eu acho que a gente tem uma chance grande e espero que todos vocês façam engajamento. Essa eleição vai ser uma eleição virtual, né? Não existe aquela eleição, né, o Jada que gosta de ficar panfletando, né, nas portas dos hospitais. Eu também gosto, Jada, de ficar panfletando, mas parece que vai ser uma eleição meio virtual. Então siga a gente, né, vai ter uns panfletos ali, siga a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, né, no WhatsApp. Quem não é médico, mas tem uma galera que é médico, primo, parente, irmão, vizinho, o próprio médico, nem encaminhar a nossa campanha, as nossas proposições para mudar o CFM. Então, conto com vocês, com uma vitória, nós vamos mudar o CFM, vamos mudar o rumo da saúde pública e também com um olhar especial para a saúde suplementar. E muito obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos, eu sou a Karine, né? Acho que todo mundo já tinha ouvido falar de mim, mas nunca tinha visto, né? Eu acho que
era unanimidade aqui, porque de fato eu conheço muito poucos de vocês pessoalmente, apesar de que parte da minha formação foi aqui em Belo Horizonte. Eu fiz minha faculdade em Juiz de Fora, mas depois eu vim fazer residência aqui e fui muito feliz aqui, especialmente, sabe? Nunca ninguém achou estranho o meu sotaque, todo mundo me acolheu muito bem. Foi a primeira vez que eu saí de casa, porque eu tinha sido criada, né, no mesmo lugar onde que eu fiz faculdade, pela minha mãe e pelo meu pai, e aí ficar sozinha foi muito difícil, e ter esse acolhimento do povo aqui de Belo Horizonte, isso me deu uma sensação de pertencimento, e eu sempre tive muita gratidão por ter vindo para cá, por ter escolhido vir para cá. E agora, quando eu fui convidada pelo Naí, o Naí é muito gentil, muito cavalheiro, né, que eu aceitei de pronto. Bom, eu sou, na verdade eu tenho quase 30 anos de formada, eu fiz residência aqui ainda na década de 90 do século passado, né? E sou professora lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu sou coloproctologista, né? Fiz residência aqui na Santa Casa de Belo Horizonte. E nunca na vida eu imaginei de entrar numa aventura dessas que o Naí e o grupo me convenceram a entrar. Mas de fato o que a gente vê é que quando os bons não se colocam, né, acaba que a gente só sente o peso do mal, né? E é o que a gente nunca imaginou na vida que iria passar, né, gente? Eu acho que em 2013, quando a gente começou a ver aqueles meninos indo para a rua por causa de 20 centavos no ônibus, a gente nunca imaginou que estaria, nesse momento atual, enfrentando coisas que são medievais, né? Como a questão agora da PL do aborto, tendo que falar sobre isso, e tendo um presidente do Conselho Federal de Medicina defendendo no Senado, né, que a autonomia da mulher ela tem que ser limitada, né? A autonomia da mulher sobre o próprio corpo. Então, são coisas tão absurdas, né, que se a gente realmente não se colocar contra tudo isso, aonde que a gente vai chegar, né? A gente vê aquela série The Handmaid's Tale lá, é uma coisa assustadora e a gente está muito mais perto daquilo dali, né, do que a gente imaginava no início desse século, né? Que eu estava até aqui em Belo Horizonte na virada do século e a gente nunca imaginava que em 20 anos a gente estaria vivendo nesse precipício que a gente está vivendo hoje. E foi muito em função disso, porque eu tenho 2 filhas adolescentes e eu quero realmente assim, estar num mundo melhor para elas, né? Então a gente foi criado com um PNI que era um exemplo para o mundo todo, né? E hoje a gente está passando por situações, né, de volta de doenças que estavam quase extintas da sociedade brasileira, né? Então a gente está hoje, por exemplo, em Balneário Camboriú, passando por um surto de escabiose que é resistente a tudo, porque usaram ivermectina para tratar vírus, né? Então, assim, a gente vê que a gente está passando por situações e a gente não podia, nesse momento, de fato, né, se ausentar desse debate. E o que eu quero dizer para vocês é principalmente agradecer pela presença, né? Final de quarta-feira, todo mundo cansado, mas eu acho que está todo mundo cansado de tudo que a gente está vivendo também, né? Eu acho que a gente tem uma sede muito grande de mudar as coisas, né? E hoje eu escutei aqui coisas muito legais, muito bacanas, assim, que é a primeira vez que você vota no Conselho Federal de Medicina com gosto, né? Pensando que você vai ser realmente representado lá. E aí então eu tenho um exemplo maior ainda, porque como a gente é lá do interior, a gente não entende nem muito bem como é que funcionam essas questões todas. A gente está sempre muito afastado das decisões políticas em todos os sentidos, né? Nós estamos lá no limite, né, do estado de Minas Gerais, então de fato a gente acaba ficando muito distante disso tudo. Mas existem muitas coisas que nos agregam, né? E essa questão da gente colocar a medicina de novo num patamar que a gente tenha orgulho dela, né? E as nossas representações num patamar onde que a gente tem orgulho delas, é o que me motiva mais, é o que nos motiva mais. E foi assim realmente muito bom ter conhecido
esse grupo já, gente? Primeiro que eu estou aprendendo muito. Hoje eu gravei meu primeiro vídeo pro Instagram. Eu falo que eu fiquei mais nervosa do que eu fiquei na minha primeira cirurgia sozinha, quando eu voltei para Juiz de Fora. Mas, assim, estou enfrentando esses desafios e está sendo muito bacana também. Eu aprendo com as pessoas um pouco mais velhas que eu, mas aprendo também com o Igor, que é um menino ainda e que ensina pra gente um monte de coisa. Eu falo que a parte boa de ser professor é que eu acho que eu sou uma mãe melhor hoje por ter sido professora, porque eu aprendo demais com os meus alunos, né? E aí eu aprendo e eu consigo ser uma mãe melhor hoje, em função disso tudo. Mas eu quero agradecer muito o apoio de vocês e espero realmente que todo mundo se coloque de coração e de mente nessa campanha, porque eu acho que vai ser um ganho de fato para todos nós e para toda a humanidade, né? A gente está vivendo um momento realmente de luta da humanidade contra a barbárie, né? Que eu acho que desde que a gente tinha saído da ditadura, a gente não imaginava mais que pudesse voltar para isso, né? Então, eu estou muito feliz de estar, apesar de assustada, né, de estar entrando, né, nessa corrida, mas estou muito feliz também por ter assumido e tido coragem de enfrentar isso tudo. Tá bom? Um abraço, foi um prazer conhecer todo mundo. Bom, boa noite a todos. Eu vou tomar a palavra um minutinho aqui, depois passar para o Dirceu para a gente encerrar, né? Mas é uma satisfação enorme estar aqui hoje participando desse lançamento da chapa, né? O Nair e Karina, né? O Nair eu já conheço há muitos anos, né? E a Karina eu conheci hoje, né? Mas e o Dirceu eu conheci antes de ontem, né, Dirceu? Conheci de manhã, hoje de manhã, quando eu ainda tinha cabelo, nós tínhamos, né? E para combinar, nós viemos com o mesmo paletó, né? Entrosamento fantástico, né? Mas essa noite é muito especial, porque é o princípio de uma nova luta, uma luta pesada, né? E que nós temos, eu tenho um enorme prazer de estar do lado certo dessa história, né? E particularmente ao lado do Nair. Nair eu conheço já há muitos anos, né? Mas nós ficávamos distantes, sempre encontrando num ambiente extremamente amistoso e congressos e etc. Quando até dia 19 de março de 2020, as nossas vidas mudaram, né? E a nossa relação também. E a minha relação também com o Jackson, com o Estevão, que o Estevão foi meu residente, né? Mas a relação mudou, porque o nível de pressão que nós sofremos durante essa pandemia nos aproximou de uma forma muito especial. Eu conhecia o infectologista, né, e passei a conhecer uma maravilha de pessoa, né? E é essa satisfação que eu tenho de estar ao lado do Nair, né? E o nosso comitê, né, o comitê não acabou, nós continuamos, né, vivos no WhatsApp, né? E toda semana tem uma novidade naquele WhatsApp, né? No grupo, no comitê comitê da Covid, criado pelo Calil, que nos deu todo o respaldo, né? Mas eu conheci o Nair de uma forma muito diferente, né? Uma pessoa extremamente sensata, competente até mandar parar, um nível de formação excepcional, uma capacidade de trabalho, de briga, de luta, né? Que poucas vezes eu vi uma pessoa. Então, a minha satisfação de estar ao lado do Nair e da Karina é enorme, enorme. É uma honra muito grande estar aqui e poder
participar dessa luta toda. Estava ali atrás agora, né, com o Itamar, né? O Itamar falou, nós somos, aliás, quem que foi, gente? Falou, nós somos aqui, tem uns professores, né? O grupo da faculdade, né? Eu disse, olha, eu tenho uma honra muito grande de ter sido aluno desse pessoal todo. Um prazer muito grande. De pessoas que ajudaram a formar a nossa base técnica, nossa base científica, nossa base ética, nossa base moral, né? Formar o que nós nos transformamos. Né? E um detalhe importante, né? Uma homenagem especial nessa fala ao Dirceu, que foi a pessoa, desde o primeiro, segundo período da faculdade, eu conheço o Dirceu e tive a honra de trabalhar também na tese de doutoramento dele. Né? E ele me ensinou demais, ele me ensina até hoje. Até hoje ele me dá cola, né? Ele me dá cola. De vez em quando me manda uma aula, eu disse, eu tenho que dar uma aula. O Naí também me manda umas aulas. Né? Eu tenho que colar dessas pessoas. Né? E colar delas é absolutamente fantástico. Né? É um ensinamento, uma continuidade, uma educação continuada eterna. Né? Então, um agradecimento muito especial ao Dirceu, uma honra muito grande estar aqui hoje. Obrigado a todos. Vamos lutar por mais essa batalha, né? Que não acaba, né? Não acaba. Né? Nós temos a obrigação ética de mudar esse CFM, que nos deu muito trabalho, né? E muita vergonha de lidar com questões tão absurdas quanto essas pessoas propuseram ao longo desse período. Né? Então, a força para lutar, né? Nós temos que extrair das pessoas que nos ensinaram, boa parte delas estão aqui. É isso aí. Bom, boa noite a todos e todas. Eu começo primeiro agradecendo a casa do jornalista, né, Marcelo, a pessoa do Marcelo, e cumprimentando meus amigos, colegas, ex-alunos que estão nessa luta. Eu vou dizer, Maria, que eu tinha muito tempo que eu não acordava feliz. Hoje de manhã, porque os últimos 40 anos, não sei quantos anos. Mas realmente é uma alegria, vem para cá alegre, né? Sem saber exatamente porquê, mas com as expectativas e esperança de fazermos outra vez uma mudança. Aí citou a renovação médica, foi exatamente há 40 anos atrás, aqui em Belo Horizonte, na verdade no país inteiro, e foi a época em que nós tomamos, invadimos, ocupamos o Conselho Regional e o Sindicato dos Médicos. Uma fase complexa, ainda estava durante a ditadura oficial. Depois ela continuou, mas não foi oficial. Então eu acho que é importantíssimo essa sensação, essa alegria real de estar aqui. Eu pensei, eu vim para apresentar o livro, né? Mas tem muito mais coisa para falar, mas não tem nem um pãozinho de queijo, então vou ter que falar depressa. Mas eu vou contar um pouco da história antes de chegar no livro. O Nair falou algumas palavras que Karine também comentou, a palavra indignação apareceu. A palavra SUS apareceu. Então, são duas coisas importantes. Né? Eu vou começar com uma citação e vou acabar com outra citação. A primeira eu vou ler. Se você é de cor, eu fico emocionado toda vez que eu leio essa citação. A nossa cidadania depende diretamente da nossa capacidade de indignação. Essa, por sua vez, só se concretiza a partir do exercício permanente da perplexidade. A única coisa que não podemos perder nunca é a nossa capacidade de indignar. É isso que impulsiona as mudanças. Essa é o nosso mote. Né? Quem falou isso foi a Dona Helena Greco. Então, acho que tem essa história, né, que nós temos, a história de
nós três principalmente, em instituições públicas de ensino, desde há quanto tempo, né, tentando segurar com a Marisa aqui da PUC, tentando agora resgatar esse pós-greve. Então, é importantíssimo, né, que nós mantenhamos isso, apesar da pressão espúria, intensa. E aí eu vou chegar onde eu queria chegar, que é em relação a essa publicação. Porque tem muitas páginas. E quando eu estava preparando, chama As Ações da Sociedade Brasileira de Bioética, das gestões 2017 a 2021, as entidades parceiras, a pandemia da Covid e as crises institucionais. Eu presidi essa sociedade nesse período, de 17 a 21, quer dizer, depois de ter tido o golpe contra a Dilma, depois de ter passado por 2013, e no processo, né, da eleição desse inominável, em 2018. É muito interessante porque exatamente nessa época eu fui manejado pela turma da medicina e eu fiz um discurso, está aqui inclusive, que eu falava assim, impressionante, eu estava 20% de intenção de voto. E passou poucos meses, ele acabou se elegendo. Então deu no que deu, não acabou. Eu estou falando isso porque nessa gestão, nessas gestões, aí eu agradeço as pessoas que me ajudaram a organizar, né, o Gerson Zavalão Martins, que teve no CFM há muito tempo, Reinaldo Ayer de Oliveira, em São Paulo, e a Nilza em Londrina. Nesse período, que a SBB tem um papel importantíssimo, evidentemente, né, porque é uma entidade pequena, muito batalhadora, com muito envolvimento. Eu me lembrava, eu falo isso muito com a Júlia, minha filha, que está aqui presente, não tinha uma manhã. Eu acordava e falava assim, qual é que será a nota de repouso que nós vamos fazer hoje? Todo dia tinha uma coisa. E aqui foi documentado. Já tem umas 250 manifestações, tem muita coisa relacionada. Eu marquei uma porção de coisa, não vou ler, eu marquei aqui para assustar, eu fazia isso em aula também. Agora eu vou mostrar isso tudo para vocês, não vou. Mas aqui, essas são as que eu separei, que estão relacionadas com as notas em relação à vergonha intensa do CFM. Eu não tenho uma vantagem sobre você, que eu não pago o CFM. Não foi isso, mas eu tenho de ter o CFM. O Itamar, meu colega, desistiu do CFM. Então, a maior parte de nós acaba ficando, porque é importante que a mudança agora, e venha a mudança. A expectativa é importantíssima. 15 chapas no país, com chance, talvez, quem sabe, uma chance de 80%, vai ter quase a maioria, né? Eu convivi muito, tem mais gente aqui que conviveu mais de perto no CFM, mas eu convivi durante os 4 anos como membro da Câmara Técnica, antes da entrada daquele outro idiota que foi o Mauro, né? Entrou o Mauro e depois entrou um pior, que é esse que está lá. Não é Galinha, não, porque chama? Galo. É Galo, eu sabia que era o nome. É Cruzeiro. Ele é Cruzeiro. Mas então, nesse período de mudanças e de enfrentamento, foi muito importante, né? Inclusive, uma outra coisa que vocês ouviram acontecer nesse período, porque como é que funciona uma sociedade de bioética como a nossa, né? Ela tem os sócios, e nós podemos ser membros, fazer parte do Conselho Nacional de Saúde. Atualmente eu sou membro do Conselho Nacional de Saúde, representando a SBB. E o Conselho, na verdade, é uma coisa que eu falo para todo mundo, que é importante que cada lugar, cada estado, cada cidade, nós ocupássemos esses conselhos. E é ali que está acontecendo a maior parte das coisas. É importantíssimo o CFM, mas o CFM tem que estar associado, inclusive, quando vocês forem eleitos, voltar para o Conselho Nacional de Saúde. E essa história dessa ligação com o Conselho Nacional de Saúde teve uma coisa que também, uma palavra que a mamãe gostava de falar muito, alvissareira, que foi a união de 4 entidades, que estão muito faladas nesse livro, que foi a SBB, Abraço, o SEBS, a Rede Unida. E iniciamos a Frente pela Vida, que hoje tem mais ou menos 600 entidades. Então, foi uma coisa importantíssima, né? Era um locus de resistência, que foi, claro, na maior parte do tempo, contra o governo que estava estabelecido, e na entrada do governo Lula, nós continuamos com um papel crítico de discussão, que é complicado, né? Porque agora está numa situação tão difícil, que até a crítica pode ser vista de maneira errada. Mas com isso, conseguimos manter essa coisa em andamento,
E a notícia é ótima, né? Em outubro, foi outubro de 22 que a eleição, foi exatamente outubro. Mas aquela vitória, apesar de tudo que estava contra, nos trouxe esse alento, né, que pode ser agora com as grandes mudanças que podem acontecer em relação ao CFM. Então, no livro tem toda essa história. Todas as manifestações estão anotadas pela data que aconteceu, que ela vai começar em 15, a primeira foi antes da nossa eleição. O livro é dedicado a uma pessoa importantíssima também da área da bioética, foi presidente do CRM de São Paulo, candidatou-se ao CFM, acabou tendo um processo, acabou não foi eleita, é Regina Paris. O livro é dedicado a ela, que é mulher do Eurípides, que agora está coordenando essa conversa. Mas é isso, tomara que alguém possa ter acesso ao livro, ele pode conversar muito sobre isso depois que tiver, e vou terminar com outra citação. Citação que eu até pedi meu colega Itamar para citar para mim, que eu já falei tanto para ele. Já sabe de cor. Exato de cor. E aí, para terminar, eu estou tão feliz que eu vou contar uma história que dizem que é verdadeira, que é muito interessante, sobre essa história de falar tanto sempre a mesma coisa. Tem uma lenda urbana que o Einstein estava fazendo uma viagem pelo Vale do Ruhr para falar sobre a teoria da relatividade com motorista. Parava em toda a cidade e contava sobre a história da relatividade. Na 7ª cidade, o motorista falou assim: ô Soares, deixa que eu falo. Eu escutar, ele era muito doido, né? O cara subiu lá, ninguém sabe conhecer direito. Falou muito bem, e no final apareceram as perguntas. Primeira pergunta, complicada, o motorista falou assim: essa pergunta é tão simples, que meu motorista está aí, vai responder. Então, na verdade, o sentimento hoje de alegria. Eu vou terminar com essa citação que eu comentei, que eu acho espetacular também, que é muito boa, de uma pessoa que infelizmente morreu cedo, Ítalo Calvino. O Ítalo cubano, né, nasceu em Cuba, mas é italiano, sempre morou na Itália. E tem um livro dele, tem vários livros, um livro dele que eu acho um livro de cabeceira, que é o Cidades Invisíveis. Quem já leu vai lembrar desse pedaço, que é o último parágrafo da história. O livro, só para um sumário pequeno para terminar, é uma história que o Marco Polo contando para o Kublai Khan, que era o rei dos tártaros, que era o dono do mundo. E contou, são várias cidades, todas com nomes de mulher, cidades tudo horrível. E no final, o Kublai Khan pergunta para ele: então Marco Polo, não tem jeito. Tudo que está levando aí está nos levando para um turbilhão que vai chegar no inferno. O que você acha que deve ser feito? Aí o Marco Polo responde: o inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui. O inferno no qual vivemos todos juntos, todos os dias. Duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno, tornar-se parte desse até o ponto de deixar de perceber. Na verdade é isso, né? Assim mesmo, pobre é pobre, tem que ficar separado, dinheiro é pouco, ele não pode dividir. Mas tem a segunda. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Tentar saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno, preservá-lo e abrir espaço. Espero que esses sejamos nós. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o Jacques, ex-secretário de Saúde de Belo Horizonte, para dar uma. O comitê continua. Então, boa noite a todos e a todas. No dia 17 de março de 2020, eu estava no pronto atendimento acompanhando uma pessoa da minha família e recebi um telefonema às 10h30 da noite do então prefeito Alexandre Calil, pedindo que eu convocasse algumas pessoas para montar um comitê de enfrentamento à Covid. E aí eu liguei para o Estevam, para o Carlos Cunaí, no dia 18 saiu o decreto, no dia 19 nós nos reunimos pela primeira vez, né? E mal sabia eu que esse dia ia mudar minha vida para sempre. E foi nesse dia que começamos a nossa luta
e sabendo sempre que a existência de qualquer CNPJ dependia da vida de um CPF atrás, né? Então sempre foi isso que nos norteou o tempo todo. Não importa se a gente tem que fechar a cidade, tem que preservar a vida antes de tudo, né? E nós aprendemos com os nossos professores, muitos dos quais estão aqui, que o conhecimento por si só vale muito pouco, né? O conhecimento que vale é aquele que implica em uma atitude, em uma ação. Isso, todos os membros do comitê demonstraram, além da capacidade de ação, muita coragem. Além do prefeito, que teve a coragem de ouvir o comitê. E essa demonstração de atitude é o que me fez pensar em vir aqui falar, para dar um testemunho de que uma pessoa que tem atitude, que tem opinião e que não tem medo de expor a sua opinião é fundamental para nós no CFN omisso. Aliás, mentira, né? Não é omisso, trabalhou contra. Né? Quem fala que é omisso não acompanhou, ele trabalhou contra. Né? Então, a presença dessa chapa para nós é um sinal de que o maior sistema de inclusão social de todos os tempos, de todos os países, que é o SUS, tem que permanecer vivo e que a classe médica tem que ser valorizada. Né? O nosso trabalho não pode continuar a ser aviltado. Então é por isso que eu estou aqui para falar que nós temos que trabalhar para que essa chapa 2 continue a luta contra as trevas. As trevas estão aí, à nossa porta. Vide aí a PL do aborto, né? As trevas estão aí. E nós não podemos deixar que essas atitudes continuem mantendo um governo anterior absolutamente fascista, né? E que menosprezava o sofrimento alheio e menosprezava o trabalho dos outros. Né? Então, chapa 2 contra as trevas. Parabéns, tem nosso apoio. Vilazo? Doutora Vilazo, está aí? Foi do CFN? Está aí? Doutora Vilazo, chega mais aqui. O Evilásio também participou da renovação médica naquela. Obrigado, viu, doutora Evilásio? Eu participei da renovação médica quando renovou o conselho. O conselho antigo era um conselho elitizado, era só 10 membros, não era federalizado. Ele não era federalizado, e no Estado a gente elegia não o representante do Estado, mas o eleitor que elegeu os 10 membros do Conselho Federal. Então eu tive o privilégio de representar Minas no Conselho Federal. A gente praticamente revolucionou o Conselho Federal. O Conselho Federal passou a participar dos problemas de saúde, participou na formação do SUS, participou da elaboração das assembleias que fez a Constituição de 88, um conselho atuante, era independente, era um conselho de posições de esquerda, progressista, mas independente, não se atrelava ao governo. E infelizmente, aquele grupo foi se afastando, saiu, e o que a gente está vendo aí é um conselho bolsonarista atrelado a posições reacionárias e que, no nosso entender, não representa o que pensa a maioria da categoria médica e principalmente a população brasileira. Eu fico muito satisfeito do Nair estar tocando o Nair e a companheira Karine, e vamos fazer força para a gente divulgar essa chapa no Estado e poder
ter outra representação. Muito obrigado. Acho que esse não está funcionando. Antes de acabar, só lembrar vocês sobre a indignação desse CFM. Se vocês comprarem o livro, na página 382, tem um vídeo no YouTube onde um vice-presidente do CFM ensina colegas e uma pessoa não da área como fazer propaganda da cloroquina sem sair do processo legal. Na página 382 dá para mostrar visualmente o que é exatamente, o que vocês vão mudar. Você viu? Impressionante, né? Muito obrigado de novo. Só uma observação. O livro Tempo Sem Tempo, ele teve a colaboração enorme do Naí, do Jackson, do Estevão, que eram sempre os primeiros a receber, são até hoje, né, as crônicas, e são crônicas feitas ao longo da pandemia, né, com histórias resgatadas da minha infância e conectadas com aquele momento maluco que nós estávamos vivendo e que continuamos vivendo, né? As crônicas saem toda terça-feira, o Jornal Estado de Minas, continuam saindo, né? E sempre com a colaboração, né, e o incentivo de várias das pessoas que estão aqui. De vez em quando o Leonardo Diniz, meu eterno professor, né, corrige alguns deslizes, né, técnicos do escritor improvisado, né? E que são sempre muito bem-vindas. O Lor também, de vez em quando, ilustra brilhantemente, né, as crônicas, né? E o qual eu tenho um enorme carinho, né, e agradecimento. Ele tem que agradecer muito pela colaboração, revisão e crítica dessas crônicas, né? Então, o Tempo Sem Tempo está ali. Esses livros estão aqui todos hoje, para a campanha, né? Então eu espero que vocês gostem, né? Pelo menos da introdução, que agora foi feita pela Lilian Schwartz, nossa nova imortal da academia, e pela Margarete Dalcombo, né? Com um incentivo à organização do Afonso Borges e um incentivo enorme da Heloísa Stark, né, que é minha prima querida, que não sei se está aqui, né, mas é um agradecimento especial a ela pela ter me apresentado a Lília pessoalmente e ela ter aceito escrever a apresentação do livro. Então está aí, degustem. Pessoal, passa a palavra para a colega nossa, diretora da PUB. Então, boa noite a todos e a todas. É uma grande alegria estar hoje aqui. Queria parabenizar esta linda construção que foi feita a partir de um coletivo que se dispôs a lutar por todos nós e pela democracia. A BJD, que eu represento, tem ajudado essa construção, como o Naí já disse, já começando lá no Ceará com o colega Inocêncio Uchoa, da BJD, que ajudou, né, lá no Ceará. E foi maravilhoso ver uma entidade tão empolgada, tão comprometida, avançar e lutar contra o negacionismo, contra o obscurantismo, contra um governo de morte e de fome. Eu queria dizer, eu conheço muito bem o Naí, não tenho o prazer de conhecer a Carinha, conheço o Dirceu,
céu, há muitos anos, talvez, desde que eu cheguei na UFMG, nós estamos na mesma trincheira há muito tempo. O próprio Unai já participou da diretoria, estivemos juntos. Na época da pandemia, nós apresentamos ao Conselho um abaixo-assinado de 900 professores da UFMG que estavam querendo o fechamento da cidade, e nós fomos, graças a Unai, aos colegas, nós fomos recebidos e atendidos nessa demanda que foi fundamental para a cidade de Minas Gerais, Belo Horizonte, desculpe, e queria, portanto, agradecer por essa disposição de dar continuidade a essa luta maravilhosa. Unai é uma pessoa especial, é uma pessoa competente, comprometida, generosa, disponível, simpático, né? Então, é a pessoa que a gente precisa, junto com a Karine, que eu tenho certeza que por ter sido escolhida dentro do coletivo, como é a Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia, será uma excelente companheira de luta do nosso querido Unai. A APUB hoje submeteu a sua diretoria à aprovação do apoio político a essa chapa e veio, então, vocês são os nossos candidatos. Ótimo. Você tira o meu? Sim.